E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Eu sou o Wesley. Fala galera, de boa, tudo tranquilo por aí? Eu sou o William. William, dia 26/1, a gente tá gravando, né? Boa. Chegando ao final aí do primeiro mês de 2023. O Agora mercado de já ações começou está bem daquele, movimentado, né? já começou daquele jeito, né? Com várias surpresas aí. Só que hoje... Autorando lá na. Ih, doideira. Ai, ai. Só que hoje, né? Até, né, no podcast passado a gente se tocou de um ponto que sempre a gente fala aqui, só que a gente não comentou desse assunto específico, né? Sim. Que é de renda fixa. A gente Alguns ativos falou, mas não É, chegamos a detalhar, né, esse tipo de investimento. e esse ponto saiu porque tem algumas pessoas que estão seguindo o nosso podcast para conhecer um pouco mais. Uhum. E aí uma dessas pessoas falou, poxa, mas a gente falou superficialmente lá atrás sobre essas opções de investimento, a gente não se adentrou um pouco mais. Só comentamos, Só né, comentamos, que até porque a tinha gente falou disponível, daquela mas diferença do pós-fixado É e isso. pré-fixado, né? Fizemos até um cálculo, mostramos um número para a pessoa ter uma ideia de Uhum. quando ir para um outro, para um ou para outro. Hoje a gente vai falar de novo para ficar mais fácil, para relembrar. Só que a gente não tinha falado, né, cara, de tipo detalhar mesmo, né, CDB, falar o que é. LCA, coisas assim, os mais famosinhos, né? CDB, acho que hoje em dia, né, o pessoal tá mais familiarizado, né, com Assim, essas 3 letrinhas aí. que é uma boa opção de Sim, investimento, dependendo sim. do perfil da pessoa, A que é outra coisa que CDB a e gente vai falar. Tesouro Direto é o início, né? Que a Sim, pessoa acaba buscando ali, porque também tem mais acesso, né? A gente vai explicar o porquê você tem mais acesso a isso, né? Como ela funciona, mas acho que é os principais, assim, os 2 principais que você escuta pela primeira vez, né? é. Além de ações e tudo mais, E uma né? novidade que tem a partir desse ano é a marcação a mercado para esses ativos de Isso. renda fixa. Eu acho que é legal a gente falar disso, o pessoal entender, porque tem muitas pessoas que podem ficar com medo. E a Aham. gente vai usar um exemplo que é o Tesouro IPCA, entendeu? Para falar um pouco aí desses ativos. O Tesouro ele já tem a marcação a mercado, você já Uhum. conseguiria visualizar isso. Só que a regra agora é que o cliente consiga ter essa informação a mercado, né, da marcação a mercado no aplicativo, dentro das corretoras. E acho que é o ponto inicial que a gente pode começar, né, cara? A gente Sim. poderia, não estava lá e agora que eu lembrei, não Quiser estava no começar script. por isso? Vamos lá. Então, o que que é a marca? Primeiro a gente entende o que é a renda fixa, certo? Então vamos falar a renda fixa ali que segue a taxa de juros e que segue a inflação. Aham. A taxa de juros do Brasil é a taxa Selic. E aí, derivada da taxa Selic, a gente tem o que é chamado de CDI. O CDI ele é o Certificado de Depósito Intrabancário, ou seja, é o valor, certo, que um banco cobra do outro para estar emprestando dinheiro entre eles. É assim, É. todo dia existe Essa troca, né? Esse essa empréstimo troca, esse empréstimo de um banco para o outro. Aham. E esse empréstimo de um banco para o outro é cobrado uma taxa. Essa taxa é o CDI, certo? Isso. Então, que é assim, dentro da renda fixa, é o nosso benchmark, ou seja, é o nosso fator de comparação para saber se você tem uma renda fixa boa ou não. Uhum. O CDI, geralmente, não é bem isso, mas para ficar mais simples de entendimento, imagina que ele é 0,25 pontos percentuais abaixo do Selic. É menos que isso, um pouquinho. Ele sempre tá Muito próximo. né, ali Que nem, acho que está em torno de 0,20. Hoje o Selic, a taxa Selic está em 3,75. O CDI deve estar em torno de 64, 65, 66. É Tem bem uma próximo, variação. né? É isso aí. Para vocês terem um norte aí. E aí tem as opções de investimento que são atreladas à inflação, certo? E aí dentro do Brasil, o índice oficial de inflação, medido pelo governo e utilizado em tudo é o IPCA, certo? Esse é o utilizado. Então, o que acontece? A regra agora desse ano, dentro da renda fixa, é que tem a marcação ao mercado para esses ativos, que seguem, principalmente, os ativos que vão seguir ali o índice inflacionário. Porque o que acontece? O índice de inflação, ele todo dia, ele aumenta e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Então, quando você visualizar a sua renda fixa que esteja atrelada ao IPCA, por exemplo, você vai ver que talvez hoje o retorno do seu ativo está menor, amanhã está maior, você vai ver que ele fica variando. Vai variando, né? Aí existe um ponto muito importante aí, deixar claro.
O pessoal fala, poxa, mas se eu estou na renda fixa, por que tem essa variação? Essa variação é porque esse título ele é negociado no mercado. Aham. Por isso que se chama marcação a mercado. Então, todo dia tem uma pessoa querendo comprar, tem mais gente querendo comprar ou mais gente querendo vender. Entra na lei de oferta e demanda. Se tem um monte de gente querendo comprar, o preço desse ativo fica mais caro. Se tem um monte de gente querendo vender, o preço desse ativo fica mais barato. Ele sofre uma oscilação ali na compra, certo? No PU dele, que é o que eles chamam, de forma mais técnica, o preço unitário. E só que aí tem que entender, a renda fixa, quando você pega um pós-fixado ou um pré-fixado, vamos falar do Tesouro IPCA. O que o Tesouro te fala? Que se você for até o vencimento, você vai ter aquele valor. Por exemplo, IPCA mais 7%. Uhum. Então, pessoal, isso é muito importante. Até o vencimento. Então, você não pode sair antes. Porque se você sair antes, você pode sair com lucro ou você pode sair com prejuízo. Uhum. Então, é muito importante fazer esse planejamento. Quando a gente, lá na Finance, onde nós fazemos esse trabalho de consultoria, quando a gente vai conversar com o cliente, a gente pergunta qual que é o prazo do dinheiro, Uhum. entendeu? Qual que é o prazo que você vai deixar esse dinheiro apertado? Eu vou deixar 6 meses, eu vou deixar 1 ano. A gente sempre fala para o cliente, se investir no CDB, você vai querer sair no meio do caminho? É possível? Dá um pouco de trabalho, mas Só que você vai pagar por estar saindo. Você vai deixar de ganhar porque você está saindo antes do que foi combinado. É isso. A diferença agora é que com a marcação a mercado, você vai conseguir visualizar isso todo dia. Você vai conseguir saber o quanto que está indo. Mas basicamente essa é a ideia. Os clientes, as pessoas já sabem ou deveriam saber que se ela sair antes, ela não vai receber aquilo que ela ia receber, entendeu? Vai ter uma penalidade ali. Mas se ela vai até o final, não importa o que acontece no meio do caminho. Recebe Quando o chegar contrato. lá no final, lá no vencimento, você vai receber durante todo o período que você investiu, certo? Aquilo que foi acordado, pré-fixado ou pós-fixado. Se você pegou um investimento pré-fixado de 2 anos, 1 ano, vamos colocar assim, de 1 ano a 14,80%. Vai chegar lá em 1 ano, vai ter 14,80%. Você pegou IPCA mais 7, vai chegar lá no ano, no vencimento, vai estar certinho, IPCA mais 7. No meio do caminho, isso aí, a partir desse ano, para ficar mais transparente para que vocês possam acompanhar, é obrigatório agora, as instituições vão fazer essa marcação ao mercado e você vai conseguir acompanhar essa variação do preço daquele ativo que você investiu, caso você queira sair dele no meio do caminho. Sim. Não vou sair no meio do caminho, vou até o final conforme tinha planejado. O que eu vou ganhar? Aquilo que tinha sido acordado antes de tudo, porque essa é a vantagem da renda fixa. Você já sabe de antemão o quanto você vai ganhar lá na frente, sendo um pós-fixado ou um pré-fixado, entendeu? Show. Legal. Boa? Foi a mudança, né, que a CVM implementou no início do ano e já está valendo aí, né? É isso aí. Partindo já para os ativos de renda fixa. Qual que é a descrição, né, a diferença de CDB, LCI, LCA, Vamos lá. esses tipos? Todos são ativos de renda fixa, então você já vai saber aquilo que a gente acabou de falar, de antemão, o quanto que você vai ganhar nesses ativos. O CDB, lembra que eu falei que o CDI é o Certificado de Depósito Intrabancário, que é o que emprestam para os bancos? O CDB vai ser quando você empresta um dinheiro para o banco, quando a pessoa física ou até a jurídica vai lá e empresta um dinheiro para o banco. É isso, pessoal. Você está dando um dinheiro para o banco para ele trabalhar com o seu dinheiro e ele está falando que ele vai te devolver um tanto. Isso é o CDB. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário, certo? Uma renda fixa muito utilizada aqui no Brasil. Fora o CDB, o CDI a gente já comentou, e aí é só entre os bancos. O CDB tem um ponto que, assim, você vai sempre saber qual que é o percentual dele perante o CDI. Lembra que eu falei que o CDI é o nosso benchmark, é o nosso fator de comparação? Sim. Então é esse. Então, se você chegar lá, eu tenho 90% do CDI, quer dizer que você está ganhando 90% de 13,75, que é a taxa atual. Quando você fala, eu tenho 100% do CDI, você está recebendo os 13,75. Tem o CDB com 100%. E aí, as características são que o CDB, você aplica nele para o diário, você aplica nele para 30 dias, para 60, para 90, 120, 360, 700 e poucos dias, ou seja, 2 anos, 4 anos, vai 5 embora. anos.
Você escolhe, entendeu? Então é muito bacana para fazer esse planejamento dentro de uma carteira de investimento. Sim. LCI e LCA, a gente já falou várias vezes sobre LCI e LCA. LCI e LCA é a letra de crédito do agronegócio e letra de crédito do setor imobiliário. É isso, entendeu? Legal. Com a diferença de que a LCI e LCA é isenta de imposto de renda e todos esses ativos aí de renda fixa, CDB, LCI, LCA, poupança também, Aham. contam com o Fundo Garantidor de Crédito, certo? É uma garantia boa, né? Essa parte aí. E o Fundo Garantidor de Crédito, pessoal, ele é o seguinte, ele garante R$ 250 mil para cada órgão emissor. Então, por exemplo, se você tem 1 milhão, você coloca 250 em um CDB, 250 num outro CDB de um Tudo outro banco, pulverizado, né? 250 numa LCI, 250 numa LCA. Então, ele cobre 250 por órgão emissor, mas até um teto de 1 milhão. É, Entendeu? legal. Então, se você pulverizar, colocar 250 em cada um, você tem todo o seu capital ali com a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, entendeu? Então, é outra coisa bacaninha também. E mais um motivo para você pulverizar. E lembrando que a LCI e a LCA, assim como a poupança, também é isento de imposto de renda. Porém, gente, é óbvio, né? Se você é isento de imposto de renda, nunca que a LCI e a LCA vai pagar a mesma coisa que um CDB. Não vai. Não tem como, né? Então, o mercado já ajusta ali para a LCI ou a LCA talvez estar um pouquinho melhor do que o Você tá bem CDB. próximo Ou ali, né? sempre bem, cara, Um ao outro. sempre muito próximo. Aham. Entendeu? É legal fazer uma análise que o pessoal entra no ar, não. LCI e LCA eu quero porque eu sou isento de imposto de renda. Só que aí entra numa LCI e numa LCA O que rendimento paga é menor, menos, né? tão menos, entendeu? Que mesmo que você faça o desconto do imposto de renda sobre aquilo que você ganhou no CDB, ele ainda tem uma vantagem maior. Então tem que ficar um Sim. pouco esperto, entendeu? E o CDB, o imposto de renda é direto, né? Todos os ativos de renda fixa já é cobrado direto Cobra na direto. fonte. Entendeu? Já é cobrado direto na fonte. Tabela regressiva, 22,5 em 6 meses, de 6 meses a 1 ano, 20, acima de 1 ano até 2 anos, 17,5, e acima, você ficou aplicado acima de 2 anos, aí cai para a menor alíquota do imposto de renda para a renda fixa, né, que é de 15%. Legal. Aí nem se comentou de tempo, né? Tem 3 meses, 6 meses, tudo mais. Uma renda fixa, é interessante você deixar um tempo, assim, 1 ano, 2 anos, ou é melhor você trabalhar com um período curto, assim? Aí existe um ponto, assim, quando você trabalha com período curto, tem um problema. Você vai estar sempre pagando a maior alíquota do imposto de renda. Uhum. Esse é o fato. Deixar ela parada durante muito tempo vai entrar naquilo que a gente falou lá do pós e no prefixado lá atrás, lembra? Pode. Porque hoje a gente está num momento que pode até ser interessante você ficar mais tempo, porque a taxa de juros já está lá nas alturas, não tende a subir tanto porque a inflação já está sendo controlada, então é bem provável, a expectativa do mercado é que a taxa de juros venha a cair no decorrer do ano. A dúvida agora é o time, é quando que o Banco Central vai começar a baixar a taxa de juros, mas já é um ponto que já é muito certo no mercado que a taxa de juros vai reduzir. Então, se tem essa perspectiva da queda na taxa de juros, então você pode pegar ativos e opções de investimento que sejam, por exemplo, pré-fixado, entendeu? Com prazo mais alongado. Isso é algo que pode acontecer. Se tem um prazo mais alongado no pré-fixado, entendeu? Quer dizer que a taxa de juros vai estar caindo, você ainda vai estar numa opção de retorno maior, entendeu? Sim. Quando você está no movimento ao contrário, que seria algo há uns 2, 3 anos atrás, onde você tem uma taxa de juros baixa, certo? E a perspectiva é que ela vai subir, aí já não compensa, porque você vai entrar, vou entrar numa opção de investimento aqui de 2, 3 anos, ganhando 9%, mas a expectativa da taxa de juros é subir. Então vai acontecer o quê? A taxa de juros foi lá para 14%, 13%, você está um tempão lá recebendo 9%, ainda tem caminho para correr aí a 9%. Então, essa é um dos pontos a você avaliar. Lembrando que você também precisa entender qual que é o seu objetivo, né? Não, você tem um objetivo para 1 ano, um objetivo para 6 meses, você não vai colocar em opção de investimento de 2 anos, entendeu? Não tem como isso. Aí você fala, não, mas aí eu saio no meio do caminho. Só que se sair no meio do caminho, você tem o risco de sair sem ganhar, entendeu? Sem nada aí. É isso aí. Falando de pré e pós, só para lembrar o pessoal, né, que é cada um deles. Beleza. Ambas opções você já sabe o quanto você vai ganhar. Porém,
Todavia, entretanto, o pré, ele já vai te falar, ó, você vai ganhar 14% no próximo, em um ano, entendeu? Falando 14, que é basicamente um pouco acima do que a taxa Selic está pagando hoje. E no pós, ele é um pouquinho diferente. O pós, você sabe, você tem uma informação do quanto você vai ganhar, mas você não tem a outra. A outra é uma expectativa. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, um pós atrelado ao IPCA, quer dizer que ele fala, ó, você vai ganhar 7% mais IPCA. O 7% você já sabe que você vai ganhar. O IPCA, aí é uma expectativa, entendeu? Porque aí vai seguir o índice brasileiro de inflação, né, o principal, e ele vai subir ou ele vai descer. Óbvio que você Tem que analisar a consegue. expectativa, Mas como você é fica... que tá falando. É Você isso vai... aí. Então, por exemplo, hoje, atualmente, a expectativa da inflação é cair nesse ano e nos próximos anos. Então, você vai ter um retorno de investimento a qual ele tende a ir pagando um pouquinho menos com o passar do tempo, por questão da realidade econômica brasileira. Já o pré é o que eu falei, o pré é diferente. O pré você já sabe, é 14 é 14. Independente do que vai acontecer, mas a taxa de juros foi para 20, você ainda está ganhando 14. A taxa de juros veio para 3, maravilha, você está ganhando 14. É assim, entendeu? Então essa é a diferença entre o pós e o pré-fixado. Pós-fixado, você tem metade da informação, a outra é a expectativa por onde vai aquele indicador a qual está atrelado esse pós. Geralmente é sempre pelo IPCA, tá bom? E já o pré, você já sabe de antemão certinho quanto que você vai ganhar. Beleza? Legal. Vamos para a próxima. Beleza. Bom, a gente já falou o que é, quais são, parte de tributação também já falou um pouco, um pouco mais de informação de pré e pós. Agora o perfil do investidor para Que vai renda para esses fixa. ativos? Eu acho o seguinte, para mim, todos os perfis cabem na renda fixa, todos. Por exemplo, a gente tem lá na Finance Cliente que tem bolsa, mas tem renda fixa também. Porque, até por questão, vamos imaginar, até aquele cara que quer todo o percentual, todo o capital dele em bolsa. A gente sempre coloca um pouco em renda fixa. Por questão da parte diária, se de repente ele precisa de uma parte desse dinheiro de uma hora para outra. E também, em termos mais técnicos, também para controlar a volatilidade de uma carteira. Entendeu? Então, se você tem uma carteira de ações, ela tem uma volatilidade muito alta. Então, você coloca um pouco numa renda fixa que esteja pagando bem, uma renda fixa melhor que você conseguir no mercado, você vai, óbvio, diminuir o retorno da carteira como um todo, né? Se você tivesse só em ações. Porém, no momento que a carteira de ação afunda, se você não fez uma carteira muito boa, a hora que ela vai tomar porrada, e ela vai, entendeu? Vai acontecer, a parte que você tem de renda fixa dá uma compensada. Quem conhece um pouco mais vai falar, não, mas para, cara, não tô nem aí para renda fixa, eu faço hedge, eu vendo índice, eu vendo, sei lá, começo a trabalhar com opção, tá bom, cara, a gente sabe que pode fazer tudo isso, é óbvio que sabemos que pode fazer tudo isso. Só que aqui a ideia é diferente, a ideia é falar para quem está começando. Então, para quem está começando, todos os perfis servem para você aplicar, todos os perfis estão aptos a receber uma renda fixa. E aí, o conservador é o cara que vai ter a grande parte do capital dele, ou todo o capital dele, bem dizer, ali na renda fixa, mudando os prazos, entendeu? A hora que você começa a trabalhar prazo, você vai ter um retorno melhorzinho do que você pegar uma coisa única, entendeu? Vou pegar só para um mês não, né? Só para um ano, só para meio ano ali, 6 meses, então você consegue trabalhar, diversificar, e esse é o bacana porque tem várias opções, e o legal é o seguinte, para quem não vive isso no cotidiano, não está olhando para isso todo dia, a pessoa sempre acha que o CDB de um ano rende mais do que outros, e não é todos os casos. De repente aparece a opção ali com um tempo mais curto, pagando um pouco mais. Aí a pessoa fala, não, mas aí tem o imposto de renda, tá bom, gente? Mesmo fazendo essa conta. Quem está no dia a dia sabe que surge oportunidades. Quando é para mais tempo, 2, 5 anos, aí é difícil. Você não vai conseguir nada no curto prazo que vai bater isso aí. Mas ali um ano, você sempre consegue alguma coisa que seja um pouquinho inferior a um ano, pagando até mais. Entendeu? Então, é legal ter isso em mente. E é por isso que de vez em quando o pessoal vai fazer aplicação. Não encontrei nada bom. Pô, não encontrou nada bom hoje. Espera um dia, espera 2. Pode ser que apareça, né? Vai aparecer uma taxa um pouquinho melhor, entendeu? Não vai aparecer uma coisa,
O mercado tá Pro pagando nome. 14,5 e você quer 16? Não vai nunca, entendeu? É difícil. Poxa, impossível. Ou é um banco ou uma instituição financeira que tá meio complicada ali, Uhum. e aí para pagar 16, se todo mundo tá pagando a 14, por que que ela tá pagando 16? Tem que entender, poxa, que é uma outra coisa. Quando a gente fala de renda fixa, é óbvio que tem o fundo garantidor de crédito para te trazer mais tranquilidade, mas a gente sempre pega aquelas empresas que são as melhores, entendeu? São as empresas a qual É você rating, aquele, né? o rating O lá. rating Ah, Double A, e aí você vê que são só empresas boas, uhum. entendeu? Você não vai ter, por exemplo, o que vai acontecer com as lojas americanas. A loja americana trabalhava ali com CDB, parte de renda fixa. É óbvio que essa galera não vai deixar de receber porque tem o fundo garantidor de crédito, mas já tá passando um calor, né, cara? É. Já quem não é do Já mercado, é uma coisa chata, já é né, uma de coisa você chata. estar Quem não é do lidando. mercado, a gente que já tá há mais tempo, sabe que isso aí, cara, acontece, não esquenta a cabeça, eu receber esse dinheiro. Pô, eu já tô desde 2012, eu já vi isso acontecer com outras Sim, instituições e nunca teve problema. Mas quem não é, não passou por isso, né, cara? Quem não é, não tá acostumado, não entende. Por mais que tá na regra, por mais que tá tudo ali, a pessoa ainda tem assusta, né? dúvida. Claro que assusta. Assusta. Isso é totalmente Uhum. natural. Aí é por isso que a pessoa tem que ter ali do lado pessoas profissionais capacitados para chegar e falar: calma, pé no chão, Uhum. relaxa, porque se a realidade está assim, 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 não vai ter problema nenhum. Não esquenta. Aí a pessoa já Tranquiliza. dá, tranquiliza, já dá uma, opa, graças a Deus. É, é que Senão é complicado. é complicado, não é fácil. A renda fixa, você pode. A renda fixa, você pode usar a renda fixa como um tipo de hedge na sua carteira? Ou. Não, não exatamente um hedge, mas. Não, você usa ela para diminuir a É, volatilidade da carteira, é. né? Tipo assim, você tem uma carteira de ação, aí você tem um tanto em renda fixa que ela diminui o risco e também diminui o retorno, nesse sentido, Então você entendeu? pode usar ela como Você tipo, uma pode, garantia de rendimento, assim, né? sim, Tipo, sim, isso aqui eu sempre vou estar ganhando e beleza. aqui tá. Existe outra coisa que você pode usar a sua renda fixa para abrir algumas operações no mercado de bolsa, Hum, entendeu? Isso é algo que acontece. Você pode, por exemplo, vou usar o que eu tenho ali para vender alguma coisa no mercado, sabe? Ou vender entendi. índice no mercado dizendo que eu tenho renda fixa como garantia, pode ser? Ah, tá. Trabalhar, sei lá, Aham. termo, alguma outra coisa assim, aí já é operações um pouco mais estruturada que assim, é bem pontual caso que precise disso. Aham. Entendeu? Que nem lá a Entendi. gente está com dois casos que vai ter que fazer isso. Vai ter que. A gente vai usar porque a pessoa não quer comprar ações, não quer ir para o mercado acionário, mas quer aproveitar. Ele não quer comprar o ativo, mas ele quer fazer alguma coisa no mercado Uhum. de bolsa, algumas operações que não é de anos, não é de longo prazo. E tem uma outra situação que sim, que a pessoa tem os ativos de bolsa, e mesmo assim a gente vai trabalhar com ativo de renda fixa para poder criar algumas oportunidades novas no mercado. Não acontece direto. É algo que todo dia tem. Não, tem semana, 15 dias que você não faz uma operação, não tem nada, Aham. entendeu? Algo muito específico, aí é um pouquinho mais complexo falar disso. Certo. E quais as instituições que emitem esses títulos de renda fixa? Bancos, entendeu? Bancos. A maioria, não só bancos, né? Instituições financeiras que são aptas, e aí tem várias. Banco, cooperativa de crédito, algumas também podem fazer, dependendo o segmento. As empresas que trabalham no setor imobiliário, mas geralmente você vai ser em bancos. O investidor é onde ele vai encontrar essas opções de investimento. Banco e corretora. Banco de Uhum. investimento, bancos comerciais e corretora. Banco comercial você só vai encontrar porcaria, cara. É. Esse é o português claro. Se tá lá no Banco do Brasil achando que vai ter uma boa renda fixa, não vai arrumar nada. Tá lá no Itaú, Bradescão, esses caras, muito raro. Dificilmente, né, Muito velho? difícil, muito difícil. Você vai ter que ir para uma corretora. Aí tem várias. Tem XP, tem Guide, vai ter que ir para um banco de investimento, BTG, entendeu? Safra. Você vai Uhum. ter que ir para uns caras assim, diferentes. O Safra também tem conta normal, né? Mas tá com um braço muito forte na parte de investimento. Mas eu acho que ainda XP, Guide, Clear, BTG, esses caras são Ah, os melhores. o bom da corretora e do banco de investimento é que ele tem títulos deles e de outros
bancos, É outras isso aí. instituições, né? É isso Então aí. você tem uma gama maior de É que escolha, nem né? hoje mesmo teve uma pessoa que falou para mim que ela estava dentro de um banco, acho que era dentro do BTG, não sei se era no BTG, no XP, Aham. e ela está começando, ela achou interessante, ela tá dentro do banco aplicando num CDB do No... C6 É, melhor do que o que ela tinha no aplicativo do C6. é, Olha só que coisa olha lá. maluca. É pra você conseguir nivelar, né? Se você deixar todas as oportunidades aqui no seu aplicativo, ferrou. É, você não vai conseguir, não vai. Ali no aplicativo não vai. Não Gente, tem, já vai como sacada. No aplicativo não vai aparecer para vocês as não melhores aparece tudo. opções. Dentro do aplicativo vai ter uma coisa que chama spread bancário. Seguinte, todo banco, quando ele vai te dar ali a opção do CDB, ele tem ali um valor que ele cobra, certo? Um valor É. desse retorno que fica para ele. É uma Assim, forma do banco captar dinheiro para ele, né? é isso aí. Também é pelo spread. Então, aí o que acontece? Quando você vai no aplicativo, dá o maior spread possível do banco. Uhum. Por exemplo, lá você vai ganhar 14% e a opção era 14,5, 14,8, 0,5, 0,8 tá ficando com o banco. É legal você ter um consultor ou assessor para conversar, para trocar uma ideia, porque ele vai abrir a lista, ele vai saber se ele pode dar um desconto melhor ou não, vai estar ali Uhum. para ele, ao contrário do que, olha só, eu estou caguetando o sistema. Ao contrário do que é no aplicativo que só tem, geralmente os assessores, os caras recebem ali com, ó, você pode oferecer até tanto, entendeu? Aí, se você conversar, tiver um bom atendimento, um pessoal bacana para te ajudar, eles vão sempre buscar as melhores taxas para você. Sim. Então, no aplicativo não é a melhor das opções, não. Eu vou ver se eu tenho um aplicativo de um aqui. Eu vou ver se eu coloco um recorte sem identificar o banco, É. para vocês verem como que é oferecido, né? É. Tipo, o produto. E aí, talvez até dar outro recorte no que a gente Fazer tem uma acesso montagemzinha aí, lá só e já de era. 2 segundos, só Para piscar dar na uma... tela. entender. É uma planilha É, de Excel. O que é, tem e o que vem no aplicativo. isso. É bem diferente mesmo, É né? isso. Mas conversando com o consultor, com o assessor, já vai ter acesso a isso aí para Uhum, buscar sempre as melhores taxas, entendeu? isso. Por isso que é importante, pessoal, procurar profissionais da área, né, de investimentos aí. É isso, porque tem a meninada, tem um pessoal, até os mais velhos e mais novos, de todas as idades, que fica muito nessa, não, só vou tudo automatizado, só vou no aplicativo, não preciso de ajuda de ninguém. É Ah, que eu acho bom, que essa vinda dos bancos digitais, né, e tornou isso, né? tornou isso daí muito simples. Assim, um exemplo, né, não falando da instituição, se é boa ou não, mas tipo o Nubank. Muita gente tem conta no Nubank porque é fácil, né? Uhum. Ficou simples você controlar aqui, né, tudo mais. Você abre da sua casa ali a conta e, né, pelo menos quem eu vejo que faz mais perguntas é direcionado do Nubank. E lá o Nubank tem a parte de investimento deles, né? Ah, tá rendendo um pouquinho aqui, só que às vezes a pessoa não sabe, tipo, tá rendendo que nem a 7% mais CDI, tá rendendo um CDI, tá? A pessoa às vezes ela vai só pelo número e ela nem sabe o que é o CDI. Não tá nem Não comparando. tá nem comparando. Aí ou deixa na conta corrente normal e vai rendendo um pouquinho ali, né? E isso pra pessoa já é, nossa, tá rendendo. Você quer Tipo, ver que coisa, isso aí que você falou é verdade, né? Aí essa pessoa é a pessoa que olha pro bancão e fala, não, o bancão é, é uma merda. Cara, não quer trabalhar com bancão aí e. ele tá num banco digital que tá fazendo a mesma coisa que o bancão faz e ele acha que o outro ali é bom e o bancão é É, ruim. Você Não, vai não é. ver a diferença no momento que você for querer crédito, É. no momento que você for precisar de um serviço além disso, Isso que né? você falou é algo muito importante. O pessoal precisa entender quando você está falando de crédito, onde você vai. É, E quando você está falando de investimento, onde onde você você vai. vai. Quando você está falando de crédito, poxa, não dá para comparar. Você vai lá no Bradesco, você vai lá na Caixa Econômica, principalmente. Uhum. Cara, você não vai arrumar É, nada você melhor. pega crédito imobiliário, Você não vai você vê arrumar o nada quê? melhor. Caixa econômica na É sua isso aí. cabeça na Aí o hora. Bradesco tem uma linha de crédito muito bacana, É, Santander. É isso, nisso esses caras são bons, entendeu? Nisso é raro você achar alguma coisa um pouco melhor. E agora, quando você vai falar de investimento, esses caras não são desse ramo, entendeu? Eles têm lá, é óbvio, mas o fato deles terem que oferecer só o produto deles, uhum. essa ideia de
Eu sou Bradesco e eu não ofereço só o que é Bradesco, eu sou Itaú, eu sou Itaú, Santander só o Santander e o resto do mundo pra mim não existe. Limita demais. Exato. Eu tenho dó dos caras que trabalham no banco, cara. Eu tenho dó, porque o que esses caras. É que assim, quem tá lá no banco ainda não percebeu isso, né? A maioria que tá no bancão não se ligou que existe um mundo Ou quem à percebeu parte. deve ficar muito, Quem percebeu né, fica puto, puto da muito vida. Entendeu? desgostoso, né, com a Cara, situação. fala, Tipo, pô, saber que tem uma velho. situação melhor. Tem que, por exemplo, que tem Né? faço muita venda casada, que pegue muito crédito. Tem um É, amigo meu particular que, cara, ele nunca vai sair do banco que ele tá, porque os caras facilitam crédito pra ele e ele trabalha alavancado pra caramba, entendeu? Então não vai ter problema. uhum. Agora, quem não é, e aí passa, ele tá o tempo todo, e aí o gerente liga falando que tem uma opção legal, aí a pessoa É. abraça achando que é, depois passa um tempo, aprende, vai ficar com uma raiva ferrada do gerente, Ai, entendeu? lembrei de uma coisa. Se algum bancão te ligar oferecendo Pique, título catalisação, essas coisas, pelo amor de Deus, não façam essas Nem é coisas. considerado investimento. Nem é considerado investimento isso, pessoal. Então, cuidado, Título de né, com o que capitalização é uma vendem pra porcaria. vocês Eu acho ali. que, eu acho que hoje é um pouco Então, menos, né? Eu não sei, hoje é um pouco cara. menos, hoje é um pouco menos. Mas eu lembro, nossa Antigamente senhora, era todo direto, mundo. direto. Tinha o do Itaú, era o famosão, né? Eu lembro que tinha. Acho Sempre que que era eu ia Pique no, o mesmo. Pique, Acho o que Pique do Pique Itaú. é o nome Era do. o do Pique é o Itaú. nome do. Como que é? Do título de É, capitalização do Itaú. nossa, direto, direto. Você ia fazer uma operação no caixa, porque assim, né? Nem sempre existiu isso daqui, aplicativo de banco, pra você fazer as coisas. Então, vou fazer um saque de um valor, ou vou fazer um depósito, né? Independente se quer que caia direto na conta, você ia na boca do caixa. Certo. Nossa, era batata toda vez. Botava lá Quer o aplicar dinheirinho lá. aqui no. Então, tem uma oportunidade boa aqui, aí já virava a tela para você assim, você fazendo, deixando R$ 50 todo mês, não sei o quê, você pode. Não, gente, não dá. Essas coisas, É uma nem porcaria. como ele falou, nem é considerado investimento, certo? Eles Certo? vendem como se fosse um investimento, alguma coisa muito especial, mas é só um método do banco girar o dinheiro ali É e isso tudo aí. mais, né? Então, não, por favor. Não, não. Porra. Coloque no tesouro, no CDB, tá ótimo, é isso aí. Corra disso. E assim, para você ter uma coisa, dependendo do banco que a pessoa tá, ele tá lá no CDB pagando 90%. Pô, se eu for para você pegar um CDB, vou colocar mais, pagando 95%, entendeu? Vai direto no Tesouro Selic. É. Vai direto no Tesouro Selic. Aí você vai ver a hora que seu gerente vai falar, não, mas é tesouro, e tem que. Vai dificultar sua vida em tudo, cara. Mas não faz sentido. Você está pegando. Olha só, por quê, gente? Por quê? Só para vocês entenderem. Quando a gente empresta o dinheiro para o banco, boa parte disso, ele aplica no próprio tesouro. Ele vai lá, É. investe em tesouro, só que ele trabalha tesouro de longo prazo. Ele trabalha muito fazendo operações dentro das caixas do tesouro, então é um pouquinho mais Uhum. complexo. Mas ainda é tesouro. Então, se ele está pagando uma taxa muito baixa para você, é mais fácil você fazer direto, entendeu? Exato. É Exatamente. isso aí. Acho que fechou, William. Beleza? Já deu pra fazer o episódio de renda fixa agora. Teoricamente, esse teria que ser um dos O primeiros. primeiro. Tá um Mas a pouquinho gente tratou atrasado. assuntos um pouco mais complexos aí, e para entrar com um assunto Mais de light. inicial, né? É isso aí. É muito Beleza? bom. Então é isso. Deu um tempinho aí, episódio rápido também, né? Como para não ficar muito maçante. Tá certo. Então, fechou. Agradeço novamente a presença do Valeu, William, brother. a nossa disponibilidade do local, Nosso nossa ambiente, estrutura. nosso estúdiozinho aqui. Isso. A gente monta e desmonta toda vez de gravação, né? Faz Trabalho, parte do game. mas é legal. E é isso, pessoal. Obrigado. Mais um episódio. Deixe um like aí, compartilhem, por favor. Tá? Estamos à disposição também com os contatos na descrição. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Sigam essas dicas, conversem com seus consultores, seus assessores de investimento, gerente de banco que seja, e busque sempre melhorar, porque tem opções melhores. Entendeu? Sempre tem opção melhor. Sempre tem alguma coisa boa. Falou, gente. Até mais. Falou.